Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 16, né, de fevereiro de 2024. Estamos começando mais um momento João 3:30, né? Que ele cresça que diminua. Como de costume, a gente vai estar orando, logo em seguida a gente vai entrando na palavra do Senhor, amém? E espero que vocês estejam todos bem, em nome de Jesus. E quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros, Deus. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, aquilo que você tem confiado na minha pessoa. Nessa hora, meu Deus, eu venho te pedir que o Senhor possa estar visitando o lar de cada um que vai estar ouvindo, Pai, essa mensagem, que o Senhor possa estar indo de encontro, que o Senhor possa estar curando, estar libertando, entrando com providência, com socorro, que a sua graça, que a tua misericórdia venha alcançar cada um. Visita os hospitais, os presídios, os leprosários, as UTI. Deus, levanta pessoas, Pai, para evangelizar, para falar do teu amor nestes lugares, Senhor Deus. Ah, Pai, que a tua potente mão venha alcançá-los, Pai, venha libertá-los, venha quebrar cadeias, tirar do engano, das trevas para a luz. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A gente vai estar lendo uma palavra aqui que fala assim, uma mulher cirofenícia, né? Vamos ler. Vamos ler e depois a gente medita na palavra, tá bom? A palavra do Senhor diz assim: uma mulher cirofenícia demonstra fé. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo, não conseguia manter-se em segredo a sua presença. De fato, logo que ouvi falar dele, uma mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Então foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, da Amanda sai. Nessa hora, Senhor, eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros, Pai. E eu te agradeço pela oportunidade de ler uma palavra dessa maravilhosa, Pai, que fala de humildade, que fala de libertação, que fala de cura. Deus, oh meu Deus do céu, a tua palavra ela é perfeita. Ah, Senhor Deus, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas que eu venha falar aquilo que o Senhor tem para mim e para aqueles teus ouvintes que estão do outro lado. Que a tua palavra possa alcançar, possa libertar, possa curar o físico, o emocional, o espiritual, para que teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça nesta hora, sempre na minha vida, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, igreja, esse aqui a gente está em Marcos 7, né? E em Marcos 7, antes da mulher circunfelícia, ele vai falar também, para a gente entender um pouquinho, né, o contexto. Jesus ele vai falar da tradição judaica, né, no 7:1, e diz assim: os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus, viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, e isto é, por fora. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente, apegando-se assim às tradições dos líderes religiosos. Então, Jesus ele vai falar da religiosidade aqui. Eles vê Jesus, os seus discípulos chegam e não lavam a mão, e eles reclamam. E Jesus diz assim: mas o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai de dentro, né? Porque ele diz assim, aí ele diz aqui no 19, para a gente já entender, 7:19. Porque não entra em seu coração. Diz aqui, ó, vamos 17, para a gente entender um pouquinho mais. Depois de deixar a multidão entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebe que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Que você come, que você bebe, não lhe torna impuro. Porque não entra em seu coração, né? Mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos, né? Ele falou assim, tudo é puro, não tem nada impuro. E aí ele vem e diz assim, e continuou,
O que sai do homem é o que torna o impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, o adultério, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e torna o homem impuro. E aí o que que acontece? Aí a gente encontra uma mulher, né? Ciro Fenícia, que já entra nessa história que a gente acabou de contar. A mulher, ela chega para Jesus, ela não é judia, ela não faz parte, né, do povo de Deus. E ela vai lá clamar a Jesus porque sua filha está endemoniada. E ela ouve falar de Jesus. No entanto, que Jesus, ele tá o quê? A gente vê aqui que diz assim, Jesus saiu daquele lugar e foi para o redor de Tiro. Saiu da onde? De onde os fariseus estavam, né, incomodando ele segundo a tradição, porque ele não lavava a mão e bebia popó. Então, porque não lavava a mão, seus discípulos. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo não conseguia manter em segredo a sua presença. Então Jesus, ele estava tentando ter um momento a sós, tentando se esconder, mas ele não conseguia, porque a sua fama já tinha corrido e as pessoas sabiam do milagre que ele fazia. Então não tinha como esconder. E de fato, aí essa mulher sinofelice, ela ouviu falar de Jesus, né? Que Jesus está ali. Aleluia, Jesus, aleluia. E o que que ela vai? Ela vai, né, ao encontro de Jesus, né? E pede que Jesus, eita, na manda suda, como né? Que Jesus vai de encontro com a sua filha, né? Porque a filha dela estava endemoniada. E Jesus fala, né? Tipo assim, eu não posso, tipo, atender você. Você não faz parte dos judeus, né? E Jesus é tão assim, diz assim, ó, 26. E a mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ela sabia que era só Jesus, né, é, que, que poderia expulsar. Essa mulher aqui, nesse momento, ela representava os gentios, eu e você, né? Ela representava os gentios, porque nós não éramos judeus, mas nós somos enxertados. Mas essa mulher, ela teve, assim, como eu posso dizer, uma humildade tão grande que quando Jesus fala para ela assim, e Jesus lhe disse: Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu tava assim: Você não é judia, você é gentil, então eu não vou te ajudar, né? Não vou tirar do meu povo para dar para você. E a humildade dela é tão grande, igreja, que ela fala bem assim: ela poderia ter sido grossa, não. Mas quando a pessoa ela é humilde e ela sabe que ela precisa e ela vai com humildade e sabedoria, nossa, igreja, não tem como. E ele disse assim: E ela respondeu: Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Falou assim: Senhor, eu te peço, eu me humilho a ti, né? Eu não estou à tua altura, né? Mas eu desço, eu me humilho na tua presença. Ajuda a minha filha, né? Eu quero a migalha. Se o Senhor me der a migalha, já é o suficiente. Eu sei que eu não sou judia, mas se o Senhor me der a migalha, já é o suficiente. Então, igreja, humildade, né? A humildade dela foi tremenda. E aí, então, lhe disse Jesus, por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Então, Jesus falou assim, ó, por causa dessa resposta que você deu, essa humildade, e entender que você não faz parte, ela conseguiu entender, né, que ela falou assim, eu não sou judia, eu sou gentil, mas eu tô aqui porque eu creio que o Senhor pode fazer um milagre, né? Então, isso é muito importante. Você ir na pessoa certa, quem é Jesus, e crer que é só Ele que pode fazer. E ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. É tão lindo, igreja, a maneira que Jesus trabalha, né? Então, quando ela sai, ela chega, o demônio já tinha saído. Por quê? Porque ela foi humilde, igreja, né? É... E você vê que ela fala com Jesus assim, com humildade, sim, Senhor, né? Ela não chega e fala assim, você, não, sim, Senhor, né? A maneira que ela fala no 26. E ela respondeu, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas. Ela conseguiu enxergar a autoridade de Jesus, né? Sim, Senhor, né? Ela não falou Jesus, ela falou o respeito, Senhor. Gente, isso é muito fundamental, né? Então, a maneira que essa mulher, né? A diferença dela é demais. Ela se diferenciou de uma maneira muito
tremenda, porque a humildade, ela traz honra, né? Ela não chegou exigindo, né? Então a gente vê que na palavra tem mulheres humildes, né? Como a mulher do fluxo de sangue que a gente leu, que ela foi por trás de Jesus, tocou na orla. Agora a mulher sendo fenícia também, né? Entendeu, Senhor? Não, sim, Senhor, não faço parte, mas eu como das migalhas que o Senhor disser para mim, eu aceito. Você tá entendendo? Você aceita aquilo que Deus tem para você? Não é fácil aceitar, né? Muitas vezes os caminhos que o Senhor tem pra gente não é caminho fácil. Mas sede fiel até o fim, dar-te a coroa da glória. A gente vai também aqui agora, que vai falar da cura de um surdo e gago. Vai dizer aqui que assim, ó, a seguir Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar, na Galileia, região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu, tocou na língua do homem, então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse, Efatá, que significa abre-se, né? E com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não contasse a ninguém. Contudo, mais ele proibia, mas eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado de dizer, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir o mudo falar, né? Então essa palavra também me chama muita atenção no 7, porque vai falar que ele era surdo e mudo, né? Era a cura de um surdo e gago, quer dizer, desculpa, gago, ele gaguejava, né? E ele vai até Jesus, Jesus tenta se esconder, né? E aí Jesus pega, põe no, né, o ouvido, dedo no ouvido, desentope e na língua dele e desenrola, né? E Jesus fala efatá, ou seja, abre-se. A gente fala muito de efatá, né? Efatá, efatá, né? Mas efatá, esse abre-se aqui, é um milagre. A gente vê que Deus, Jesus, ele tirou ele do meio da multidão e levou a paz, porque ele não queria que o povo visse. Mas não tinha como esconder os milagres de Jesus. Não tem como esconder o que Jesus faz. O que Jesus faz na minha na sua vida é notório. Então não tem como esconder. Aí diz que, né? Aí efatá, que significa abra-se, né? Então aí abriu. Aí vai dizer assim: com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar. Então Jesus, ele tem poder sobre tudo, igreja. Olha, a gente vê, eu gosto de ler sempre o capítulo, dar uma pincelada, porque Jesus, assim, Jesus tem poder sobre a tradição, né? A religiosidade. Os religiosos muitas vezes acham que está servindo a Jesus, está servindo as tradições dele. Porque servir Jesus é diferente, é ter temor, né? Não é ter tradição. Cada igreja tem a sua regra, né? Tem a sua doutrina. Mas tem coisas que extravasam demais a palavra do Senhor. Aqui, quando Jesus fala de tradição, ele está falando que os líderes religiosos daquela época, eles já tinham tirado aquilo que estava no mandamento, que é honrar pai e mãe, e já tinha colocado um tal de cobar, né? Que ali, tipo, se ele não honrasse, ele só dava uma oferta, né? E ficava tudo certo. E não era isso que Jesus ensinou, né? Quando a gente vê aqui no 9:7-9, disse-lhe, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado o mandamento de Deus a fim de obedecer às suas tradições. Então, eles deixavam o mandamento de lado para obedecer às tradições dele. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe qualquer ajuda que você poderiam receber de mim é cobar, isso é uma oferta dedicada a Deus. Então eles mentiam, né? Porque o que Deus tinha dado a ele, honra pai e mãe, tinha que honrar. Porque foi Deus que deu para Moisés. Então ele chega e fala assim, se vocês falar que é cobar, que eles inventaram na tradição, né? Então é uma oferta dedicada a Deus e desobriga você de qualquer dever para com seu pai e com sua mãe. Se você der o cobar, você não precisa honrar teu pai e tua mãe, não. Entendeu? Então eles mudavam, eles eram cheios de tradição. Aí Jesus falou assim, mas peraí, mas o que contamina o homem não é o quê? Mas é o que sai, né? Então, assim, é o que procede do coração, como a gente leu aqui. E a gente vê que a mulher circunfelícia, ela foi humilde, né? Então, ela se lançou a Jesus, né? Se lança a Jesus nessa tarde, nessa manhã, né? E diz mais aqui, e a gente viu a cura também, né? Então, Jesus, ele vem quebrando tradições. Jesus mostra, né?
que a lei do Senhor é para ser cumprida. Mas Jesus ele diz assim, a lei do Senhor se resumiu, ame a Deus sobre todas as coisas, seu próximo a ti mesmo. E a gente vê também que Jesus, ele tem, né, tem poder sobre os demônios aqui de novo, a mulher circunfenícia, né? E ela demonstra tamanha fé, porque ela ouviu Jesus, então ela teve fé. E aqui a gente fala, vê de a cura de um surdo e um gago, ele era surdo e gago, né? Mas Jesus diz assim, efatá, e abriu-se, né? E aí eu acho muito tremendo, porque diz assim, eles falam assim com convicção, né? No 37. O povo ficava simplesmente maravilhado. E ele faz tudo muito bem. E faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Então, o que eu posso dizer para você, né? Aqui, ó. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Então, tudo que Jesus faz é perfeito. Entendeu? Porque Jesus ele é perfeito, nós somos imperfeitos. Chama-me muita atenção, aqui na palavra de Efésios 3:10 diz assim, vamos ler o 9. Efésios 3:9, tá bom? Ai, meu Deus. Vamos ler o 8. Efésios 3:8. É Paulo falando. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Esclarecer a todos a administração deste ministério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Então, ele está falando que Deus tem todo o poder e autoridade nas regiões celestiais. Então, a multiforme graça de Deus, entendeu? Então, essa multiforme graça de Deus é em todos, né? Toda autoridade. Então, que a gente vem entender, né? Que a autoridade de Deus está sobre o seu filho Jesus aqui na terra. E ele fez milagres e maravilhas, né? E sobre a sua vida também. Se você crer, ele fará. Amém? Tenha um dia abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica na paz.